Solicite já o trade na sua corretora. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Éder Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre OCO e OCOI. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Dito isso, bora pro vídeo. Então vamos lá, vamos entender o que é o oco. O oco nada mais é do que um movimento de reversão, uma figura de reversão de tendência. Imagina que a gente tem uma tendência de alta, o preço faz topo, fundo, topo, fundo, topo. E aí ele faz o quê? Fundo, topo e começa a fazer esse movimento. Quando ele começa a fazer esse movimento, nós vamos marcar aqui os fundos. Então a gente vai ter aqui uma linha de pescoço. E o que significa o oco? O oco significa ombro, cabeça, ombro. Éder, mas como que eu opero essa figura gráfica? É muito simples, pessoal. O gatilho de entrada é no rompimento da linha de pescoço. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a setinha. Isso, no rompimento da linha de pescoço é o meu gatilho de entrada, então é neste ponto. O meu stop de prejuízo, o stop técnico da figura, é acima do topo anterior. O meu ganho é a altura da cabeça ao pescoço, eu vou repetir aqui no rompimento. Teoricamente, ele repete em 100% ou até mais este movimento. Éder, em 100% das vezes que eu identificar essa figura, vai acontecer esse movimento? Não, não é em 100% das vezes. A maior parte das vezes ele vai repetir em 100%. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, tá bom? Por exemplo, pensando na análise técnica, se você já identificou que existe um fundo aqui, anterior, possivelmente neste ponto ele vai encontrar uma região de suporte. E aqui também ele vai encontrar uma região de suporte. Por quê? Porque foi um preço de dificuldade no passado, é um preço de dificuldade aqui no presente. Combinado? Então, eu já tenho essas sinalizações. Ok, dito isso, então eu já sei o que fazer quando encontrar essa figura no meu gráfico. Eu sei que o meu stop técnico está acima aqui do ombro, o meu gatilho de entrada é no rompimento. E você ainda tem uma outra situação que você pode fazer como gatilho de entrada, né? Então o oco é isso, aqui, vai lá, recua, corrige e cai. Então eu tenho aqui esse ponto, né, como rompimento. Qual que é o meu outro gatilho de entrada? É você esperar uma correção neste ponto para que ele possa fazer este movimento. Lembre-se que o preço, tanto para cima quanto para baixo, ele anda fazendo o famoso zigue-zague. Então, se ele rompeu a linha, ele pode voltar nela, porque isso aqui era um suporte, agora vai virar uma resistência para depois fazer um movimento de queda. Tá? Com isso, você ainda vai ter um stop até mais barato. Ok, agora vamos ver a figura inversa, que é o OCOI. O que é o OCOI? O OCOI a gente vai encontrar ele numa reversão de tendência de baixa para alta. Novamente, o preço faz movimentos de queda aqui e vai chegar um determinado momento que ele vai fazer isto. Ele recua, faz isso e faz esse movimento. Quando ele faz esse movimento, nós vamos ligar aqui os topos. E aí eu tenho novamente um ombro, cabeça e ombro. Quando eu tenho esse desenho, eu vou ficar atento ao quê? Ao rompimento da linha de pescoço, que é esta linha. Quando ele faz este rompimento, novamente, a teoria é a altura da cabeça, ele vai repetir aqui no rompimento. Ok? E qual é o meu gatilho de entrada, onde é meu stop de prejuízo? Gatilho de entrada no rompimento, stop técnico de prejuízo, topo anterior. Não quero fazer, Éder, eu acho muito longo. Eu posso ter uma outra opção de entrada? Sim, você pode. Por quê? Porque na maioria das vezes ele vai fazer o rompimento, faz correção e depois faz esse movimento aqui. Então você vai ter um gatilho de entrada com o rompimento deste fundo e um stop aqui em cima. É um stop teoricamente mais barato. Combinado? E agora a gente vai encontrar este movimento aqui dentro do gráfico. No gráfico não é tão bonito quanto é nos desenhos, nos livros, enfim. A gente raramente vai encontrar um oco com essa característica assim, tão bonitinho assim. Raramente nós vamos encontrar ele perfeitinho assim com essa simetria, tá? A maioria das vezes isso aqui vai estar um pouco inclinado, que é este exemplo aqui. Então aqui eu tenho um topo, um fundo, tenho um topo novamente, um fundo, um topo aqui, um fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Ok. Onde que está o oco aí que você está falando, Éder? Ele está aqui, Este é o oco. Eu tenho ombro, cabeça, ombro.
E aí ele faz o rompimento da linha de pescoço. Quando ele faz o rompimento aqui, ó, da linha de pescoço, olha só. Ele faz o rompimento da linha de pescoço, perceba que ele faz a correção aqui, ele fez essa correção, ó, fundo, opa, vamos voltar aqui na setinha, e, ó, aqui e rompeu a linha. Então aqui, ó, eu tenho topo, fundo, topo. Aí ele bateu aqui na linha, voltou nela e rompeu. Então quando ele faz esse rompimento, o que ele está falando para mim? Encontrei suporte aqui, fiz a correção aqui neste ponto, deixei este topo aqui. Então, com o rompimento, deixa eu aumentar um pouco o zoom. Vamos voltar aqui, ó. O movimento correto, ele é este, ó. Vou fazer aqui certinho para você ver. Faço o rompimento, faço a correção e faço o rompimento novamente. Então, como eu falei, ou você vai entrar quando ele faz realmente o rompimento da linha de pescoço, que é esta. Então, seria nesta vela, com o stop aqui em cima. Ou você vai fazer a entrada quando ele rompe este fundo com o stop aqui em cima. Tá? Então, você tem estas opções para fazer a sua operação. Qual é a mais segura? Qual é a mais arriscada? Isto precisa de testes. Você vai ter que testar várias vezes essa situação para entender qual que fica mais assertiva dentro do seu sistema operacional. Tá? Então, a altura do rompimento, ele repete. Então, qual que é essa altura? Esta altura aqui que nós temos. E aí, ele repetiu aqui, ó, no rompimento. Ó. Olha só como ele faz aqui. Ele dá uma parada, uma congestionada aqui para depois fazer o movimento de queda. Tá? Isso que eu fiz aqui, eu só selecionei, tá? E dei Ctrl C, Ctrl V. E aí, ele copia para mim uma linha ali, ó, de desenho do tamanho que eu já tinha feito, tá? Isso serve para qualquer linha de desenho. Enfim, então o rompimento aqui, a mesma altura da cabeça ao pescoço, ele fez de rompimento, que foi basicamente nesse ponto aqui. Tá? Agora vamos identificar um Okoi. E agora nós temos aqui o Okoi, que é a reversão da tendência de baixa. Então eu tenho uma tendência de queda aqui e eu tenho ele bem aqui neste pedaço, ó, bem aqui, ó. Eu vou mostrar para você. Então vamos lá. Então eu tenho um movimento de queda. Deixa eu fazer um pouquinho maior aqui. Então eu tenho um movimento de queda, correção, continuidade. E aí ele recua, faz topo, faz fundo e faz o rompimento aqui. Tá? Ok. Então vamos já marcar aqui a nossa linha de pescoço. Então nossa linha de pescoço ela é esta. Essa é a nossa linha de pescoço. Eu tenho a linha de profundidade aqui, que é esta. Tá? E aí eu tenho a repetição do movimento. Qual é a repetição do movimento? Repetição do movimento é que ele repetiria esta profundidade no rompimento. E ele fez isso. Aqui, ó, ele alcança o alvo da operação. Tá, vamos lá. Vamos praticar um pouco aqui. Então, ele fez topo, fundo, topo, fundo. Recua, faz um topo igual ao anterior, faz um fundo aqui e faz o rompimento. Onde que é o meu gatilho de entrada, Éder? O gatilho de entrada é no rompimento, que seria esta vela azul aqui. Ou você vai poder fazer o seguinte, esperar ele fazer o rompimento e fazer o movimento de correção, que ele fez rompimento, correção e depois faz esse movimento de continuidade. O rompimento, aciona a compra, aqui a gente teria dado um stop, colocado o nosso stop, possivelmente teria sido alcançado aqui, ou você tem a opção de fazer já direto no rompimento, seu stop estaria neste ponto aqui. Tá? Então perceba, cada caso é um caso. Qual tem o maior índice de assertividade? Isso você vai precisar testar. Será que é a compra no rompimento, no primeiro movimento? Será que é a compra na correção? Tá? Então cada caso é um caso. Isto precisa de testes. Valide isso dentro do seu sistema operacional. Se você gosta de utilizar indicadores de força, volume, enfim, exaustão, pode ser uma boa utilizar estes indicadores junto com a análise técnica, a identificação de padrões de movimento, para que você tenha mais tese dentro do seu sistema operacional. Tá? Mas aqui a gente viu que ele alcança lá em cima, ele chega no nosso alvo, que é a repetição da profundidade. Combinado? Bem legal, não é mesmo?
mas se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Vejo você no próximo vídeo. Solicite já o trade na sua corretora.